Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje Hello. estamos aqui nós, as suspeitas do costume, e uma convidada especial que, por sua vez, tem um apelido chamado também Novaes, que é bastante familiar a todas nós, e portanto é a primeira convidada da família, Cristina Novaes, que vem aqui hoje falar e inspirar também um bocadinho todos nós pela sua forma de viver e estar na vida. Bem-vinda, Cristina, aqui é esta a tua. Olá, olá a todas. Hello. Hello. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós De é que nada, agradecemos. por aceitares. Vamos dar aqui um contexto porque é que convidámos a Cristina. A Cristina é minha irmã, para além de ser aqui mais uma membra do nosso clã Novais, é uma muito especial para mim porque é a minha irmã, e que é uma das referências da minha vida. E o facto de termos convidado a Cristina deve-se não é um pormenor, ia dizer ao pormenor, mas não é um pormenor, é um É um grande pormenor. facto, é um facto, não é? Deve-se ao facto de ter sido mãe de uma criança com deficiência. Portanto, o Tomás, o meu primeiro sobrinho, o seu primeiro filho, o primeiro neto Primeiro também, neto, muito desejado por todos nós e muito acarinhado, está quase a fazer anos, por sinal, quase a fazer 14 anos, portanto esta história já tem muita bagagem cá dentro. Cresceu, nasceu, tudo incrível, entusiasmo ao máximo, e um mês sim. mais ou menos depois a Cristina e o João começaram a detectar alguns sinais estranhos, o que nos levou para todo um mundo de hospitais que entretanto não existia, especialmente aqui à mãe e ao pai, e que portanto foram descobrindo. A razão pela qual convidamos a Cristina não é propriamente para falar da doença em si, embora vou pedir também à Cristina para nos dar um bocadinho melhor o contexto do que o Tomás tem e de quais são os impactos que isso tem na sua vida, mas é muito mais de olharmos para a forma como a Cristina está na vida, Cristina e o João, e hoje em dia a Marta também, e de que forma é que nos inspiram a todos e que nos enchem de vida e de alegria, mesmo perante desafios tão grandes. E isso achámos que era realmente de nos levar a todos numa conversa, mas agora, se calhar, começando pelo início, Cristina, fala-nos um bocadinho quem és tu e conta-nos aqui de forma um bocadinho mais detalhada a história do Tomás e os impactos que isso tem no dia a dia. Bem, isto é uma pergunta bastante aberta. Devo confessar que isto é. Quem és tu? Não sabes quem és, por amor de Deus. Podemos estar aqui 1 hora e meia a falar e ainda nem sequer falámos do que é importante, então. Não, vamos lá concretizar e ter mais objetivos. Portanto, eu sou a Cristina, tenho 46 anos e, resumindo aqui a situação e andando um bocadinho mais focada na questão do Tomás, o Tomás foi assim, tipo como tu já disseste, não é? Estou a repetir um bocado, mas foi assim uma grande alegria para todos, para mim, para todos. E quando ele tinha pouco mais de 15 dias, 3 semanas, começámos a achar que ele tinha assim uns sinais esquisitos quando adormecia. Inicialmente só eu é que via isso. Foi ali um bocado aquela fase inicial quando as mães são mais chegadas aos filhos e veem coisas diferentes. Por um lado, mãe de primeira viagem, por outro lado, é aquele misto de sensações de sou eu que estou a ver o que não existe ou realmente há aqui qualquer coisa, só que realmente o instinto de mãe sabe sempre mais. E a verdade é essa. A mãe que é mãe vê e não há essa questão de mãe de primeira viagem. Há uma sensibilidade que não se explica, mas que existe. E realmente havia ali sinais que me deixavam super preocupada e que ninguém acreditava em mim na fase inicial. Eu filmei e depois de ter filmado algumas das situações em que ele adormecia e ficava assim a espumar-se muito vermelho, ele ao adormecer abria os olhos e ficava muito aflito. Portanto, quando descrevi esta situação ao pediatra a primeira vez, ele disse que poderia ser casos de refluxo mais agudo que dão origem a alguns espasmos. Posteriormente, quando eu filmei e lhe mostrei a filmagem, ele fez uma reação completamente diferente e disse que o melhor era sermos já encaminhados para o Porto, fazer alguns exames complementares, e foi aí que descobrimos o diagnóstico dele. Tivemos 5 dias internados no Maria Pia, na altura era o hospital de referência aqui da Zona Norte, agora atualmente é o CMIM, na altura era o Maria Pia, e depois de uma data de eletrocefalogramas, análises, portanto o Tomás com 1 mês e pouco de vida fez mais análises e mais exames do que eu Pois, do tinha que tu feito a na vida vida toda, não é? inteira. Exato. Eu pensei, bem, o que houver para descobrir a gente descobre aqui, não é? Exato. Mas Não pronto, vai depois, faltar. exato, que foi exames gerais a tudo. Depois
de uma ressonância, pronto, caiu-nos a bomba em cima, porque a ressonância demonstrou que havia ali uma falha, uma malformação cerebral. A malformação cerebral inicialmente não tinha nome, depois a médica que o acompanha, a doutora Teresa Temulo, que é muito conhecida, muito conceituada, é uma ótima neuropediatra, pronto, acompanha-nos até hoje, quase mais a nós do que a ele, não é? Porque isto não é só acompanhar as Pois, crianças, é acompanhar quem está a gerir as crianças. E foi aí que surgiu o diagnóstico de lisencefalia. A lisencefalia é uma falha na migração das células neuronais na altura da gestação. Durante a gravidez, as nossas células migram para ter as suas funções. No caso neuronal não é diferente. As células migram para as suas funções neuronais. No caso dele, houve alguma falha que ninguém sabe identificar devido a quê, nem ao que não, nem ao que sim, o que é que aconteceu para aquela falha ocorrer. Sabe-se é que houve uma falha na migração das células neuronais e que os sulcos, portanto, do neurónio, imaginando uma noz, no caso dele é uma noz pelicã. Não sei se não haver a diferença entre uma noz normal e uma noz pelicã. O Tomás é uma noz pelicã. Nem sei se é assim que se diz bem, pronto. É mais liso, não é? É um Sim, cérebro sim, liso, exatamente, sem é ter cérebro aquelas. liso. O nome do diagnóstico é lisencefalia, que é liso-falia, Pois. cérebro liso. Pronto, isto a nível de diagnóstico não nos diz nada, não é? É um diagnóstico, Exato. como qualquer, toda a gente tem diagnósticos disto ou daquilo, então hoje em dia há diagnósticos para tudo, não é? Para nós aquilo foi assim um bocado, pronto, e agora? Fomos pesquisar, internet e não sei o quê, esperança média de vida que se falava 4, 5 anos, mas tudo sem certezas, sem se saber muito bem, pronto, e aí foi um caminho de tentar perceber o que é que aí vinha, porque ele como bebê comportava-se como um bebê normal, tirando aquelas convulsões, aquelas coisas, não é? Aos bocadinhos começámos a perceber que não segurava o pescoço no timing certo de segurar o pescoço, começámos com uma data de caminhos que ninguém que tenha filhos normais à partida tem que percorrer, não é? No sentido de fisioterapias, terapias, montes de coisas, não é? Tivemos que andar muito mais É importante preocupados dizer com o que é que ele não faz, portanto, porque ele não faz nada. Pois, Ele está bem, mas respira. nós conhecemos o Tomás, mas quem não conhece é uma criança Portanto, que está numa é um cama. autêntico vegetal, não é? Portanto, o Tomás não segura o pescoço, ele a nível de tonicidade muscular, ele é hipotónico, ou seja, é molinho, tem um corpo mole de bebê, nunca chegou a ter firmeza no pescoço para segurar o pescoço, nem no tronco para se sentar. Ele para se sentar tem que ter o tronco apoiado, a cabeça apoiada, tudo apoiado, porque ele é mole, ele não tem força nos membros. Não usa os membros superiores para brincar, nem para agarrar brinquedos, nem objetos, nem coisa nenhuma. A visão, ninguém sabe o que é que ele vê, porque a nível oftalmológico ele vê, mas não se sabe o que é que ele processa do que vê. Portanto, é o mesmo que não vê, não é? A cabeça não faz o processamento. E como ele depois não fala, não se exprime, nós não sabemos o que é que ele processa de tudo. Muitas vezes nos perguntam, mas ele conhece-vos? Assim, ninguém sabe se ele conhece ou não Sabemos que conhece. sim, pelo som, pela voz, isso aí sabemos Pois, que ele ele reconhece reage muito som, diferente. é muito auditivo, ele adora música, sempre adorou piano, portanto, o que ele não deve processar a nível visual, deve processar em demais aquelas coisas que se fala a nível auditivo, não é? Mas, e os cheiros, não sabemos também se processa mais os cheiros, não é? Pronto. Mas, tirando isso tudo, como não há expressão, nós não sabemos efetivamente o que é que ele processa. Se conhece, não conhece. É assim, muitas vezes a gente chega-se ao pé dele, ele fica todo, ele é muito emocional, é muito sensitivo, portanto, claro que ele tem aquelas reações sensitivas de carinho, como não posso dizer isto porque já fui criticada no passado por uma entrevista que dei sobre isto, mas vou dizer a mesma. O facto de me terem criticado, eu continuo sem estar de acordo. É o mesmo que pensarmos num cão, num gato, num animal. O Tomás não é um animal, vamos deixar aqui bem explícito, não é um animal, mas há animais que têm Nós mais somos todos reação. animais. Nós somos todos animais. Mas animais, houve Sim, eu percebo o que estás a dizer na questão da sensibilidade de reação ao toque, ao cheiro. Exatamente. Todos os seres, tirando as plantas, que eu acho que não se mexem na nossa direção, apesar de serem seres vivos, não é? Só o sol. Nós somos animais também
também, e há outros Passa a animais vida que a têm mais comparar reação. as minhas filhas que não têm deficiência com animais. Se Sim, compararmos sim, a o Maria Matilde com o comportamento. Buddy, o comportamento é super Exatamente. comparável. Só quem E, nunca teve um cão eu, é que não só sabe. quem não tem animais é que não Exato. consegue fazer essa comparação. Compreender Mas isso, sim. o que eu iria dizer é que realmente acho que há algumas situações em que os animais exprimem mais e nos demonstram o que sentem, ou o que pensam, ou o que estão a viver naquele momento. E com o Tomás nós nunca tivemos isso. Apesar de ser um ser humano, nós não temos essa percepção dele. Pois. Pronto, e a vida foi se transformando ao longo do tempo, não numa caminhada de pais, eu e o João, mas numa caminhada de cuidadores, porque os pais têm sempre retorno, têm sempre resposta, têm sempre. Principalmente no princípio, quando eles são pequeninos. E depois também, não é? Por exemplo, a Marta agora vai fazer agora 5 anos, e eu ainda hoje estava a dizer ao João de manhã, isto parece uma flor a desabrochar. Havia muita coisa que ela não nos contava, mas que pelos vistos ela estava a absorver tudo e de repente, a cada Pois. saída, que percebe-se que a flor está Para dar nitidamente a contexto, desabrochar. a Marta é a segunda filha da Cristina e do João, que Sim, entretanto sim. vai fazer Sim, agora 5 entretanto anos também. foi outra grande Depois de muita luta incerteza interna. também se. Não, essa foi Mas a lá maior luta chegaremos. interna de sempre. Sim, sim. Mas pronto, em relação ao Tomás, foi uma vida. Ele agora vai fazer 14 anos, dia 19 de março. Ele veio puxar pelo melhor e pelo nosso pior em todos os aspectos que possam imaginar. Porque nós não queríamos, nem por nada deste mundo, institucionalizar o Tomás, queríamos ter o Tomás em casa, passámos por um percurso de ter noite sim, noite não, para mim e para o João, a fazer noites com ele, porque ele nunca dormiu à noite, continua sem dormir. Ele E não é só dorme não de dormir em manhã. silêncio. Não, É berra. No final, Exato. já agora, pronto, ele a partir dos 9, 10 anos começou a berrar quase a noite toda. Sendo que a A pessoa partir dos não 9. sabe o que é Pois. que lhe está a Quando íamos com causar ele para o dor, não é? hospital, Portanto, era nem tudo sequer dá gases. para. Tu já estás Gases, com um bebê gases, em gases. casa que chora durante um bocadinho, durante ali Não, uma ele hora, que seja, e já estás a berrava o tempo todo. enlouquecer, o que Não, é uma ele noite berrava o inteira, tempo todo. todos os E dias. depois Pois. fazíamos-lhe massagens na barriga, íamos com ele para o hospital, faziam eco, renal, abdominal, pélvica, e o resultado era sempre o mesmo. Ele tem gases por todo o lado, ele está carregadinho de gases. Pois, Então porque não era se mexe, coitado. Benuron, exatamente, falta de mobilidade, porque ele continua a comer, depois teve que se pôr uma Pois. sonda, porque ele não deglutia bem, mas foi todo um processo de cuidadores, portanto passámos a olhar para o Tomás, sempre foi um filho muito acarinhado, até porque foi o primeiro filho, primeiro sobrinho, primeiro neto, dos dois lados, tanto do lado materno como do lado paterno, só que por mais que dessemos, por mais que nos entregássemos, por mais que arranjássemos solução, parecia que a solução também não, da solução nunca Não existia, porque ele nunca chegava, estava pois. bem. Pronto, tivemos a Mariana, uma menina durante imensos anos aqui. Ele chegou a estar numa escola e não sei o quê, mas depois ficava sempre doente e depois acabámos por tirá-lo da escola, dos infantários, e passá-lo a ter em casa. Contratámos uma menina para estar aqui no nosso horário de trabalho, mas depois a partir das 6, 7 da tarde, o horário que ela ia embora, éramos nós, não é? Portanto, Pois. toda a nossa vida a nível de, sei lá, desporto, etc., ficava completamente posta em causa, porque o horário em que as pessoas podem fazer alguma coisa é a seguir ao trabalho ou antes do trabalho. E Nem nós a seguir tinham ao trabalho ou antes forças. do trabalho estávamos com o Tomás. Numa fase inicial até poderíamos ter cabeça, depois cada vez começámos a ter Ai, menos cabeça para pois. isso, porque estávamos esgotadíssimos. E Sim, é foram 10 impossível. anos de vida em esgotamento total. Em que, claro que a nível de relação, Sim. ainda hoje estamos a levar com as ondas do tsunami de tudo o que vivemos durante esses 10 anos. Não fomos abaixo, tivemos muitos altos e baixos, agora estamos numa fase ótima de paz e estamos super tranquilos, mas ainda temos muito impacto do que passámos na nossa relação, que fez um buraco, uma cratera que as relações normais Ou não não passam mata, por mas isso. mói. Puxa, sim, Pois, sim. É muito duro. porque foi, Isso já é exigente normalmente, não é? Exato. sim, Numa sim, situação desta, com 10 anos sem dormir, quer dizer, sim. é O não mesmo de dormir levar é à que foi o que nos loucura. matou, E de porque preocupação constante, e porque ele também tem, sim, sim, convulsões, e ele tinha convulsões em exato, salva, não é? é Que era, isso. para quem não sabe, convulsões em salva tem uma convulsão, acaba a convulsão, 30, 40 segundos, entra noutra. Mais 1 minuto e meio, 2 minutos, Pois, 3 minutos de convulsão, acaba a convulsão, 30, 40 segundos exato, depois entra noutra. E, exato. portanto, nós tínhamos cá em casa um diazepam, uma benzodiazepina retal, que se metia no rabo, como aquelas coisas que se usam para fazer cocó, não é? Era Sim, exatamente igual, uma pipeta que se metia no rabo, que é um diazepam retal, que se chama
chama-se tesolina, e aquilo era para travar as convulsões, só que muitas vezes não travava. Quando ele já tinha tido 3, 4, 5, já estava naquele embalo, nós punhamos o diazepam retal e aquilo não travava. Portanto, tínhamos que chamar o INEM. Daí que era crucial nós termos o Tomás sob vigilância 24 horas. 24 porque ele podia horas, estar aqui claro. a ter convulsões e ninguém estar a reparar. Uma pessoa vai pôr uma máquina de roupa, não pode estar lá tranquila a fazer uma máquina de roupa Exato. enquanto ele está ali descansadinho no sofá. Não podia ser. Porque ele tinha que estar, uma pessoa tem que estar constantemente a respeitar, porque ele pode estar a entrar numa na outra, uma na outra, uma na outra, e depois tem uma paragem cardiorrespiratória, cardiovascular, Sim. pode haver uma paragem do coração com tanta... É um estado de tanta alerta convulsão. constante. Isso é isso- super desgastante. Para além de não dormir. Sim, isso pôs-nos a viver num estado de adrenalina que Sim. não foi nada normal. Pronto, depois houve uma fase física em que comecei a ter o cabelo cheio começou a ficar oleoso, com caspa, não sei o quê, e uma médica me disse: Cristina, tu vais ter que passar a dividir mais as tarefas e das duas, uma, tu vais ser posta de lado, a bem ou a mal. Pois, Porque houve aquela fase em que eu exato. só confiava em mim para fazer tudo, não é? E tinha que largar. Só que eu achava que sempre que estava alguém a tomar conta dele, estava lá dentro tranquilo a fazer o almoço e ele aqui sozinho. E se ele está a ter convulsões atrás de convulsões? Eu não conseguia fazer esse desligar, porque A tinha gestão medo é que ele difícil. entrasse nas convulsões em salva e que não tivessem a ver, percebes? Difícil, mas pronto, mas aos poucos eu percebi que realmente eu tinha que confiar e que as pessoas que estão com a responsabilidade de estar com ele naquele momento têm que estar com ele e acabou. E pronto. Que é giro, Depois, que é um bocadinho o que todas as mães passam, de certa forma, com os sim, seus bebés, sim. mas numa escala Daqui numa muito fase mais mais elevada. agravada. não Sim, é? aqui muito mais Exatamente. agravada. Vais aprender Exatamente. a delegar, queres ver? À força, do género. Como eu, se calhar, não delegava nada, tiveram que me pôr uma missão nas mãos que me obrigasse à força. É pá, dura, é uma missão dura. Sim. Pronto, não Mas- sei. Basicamente a vida foi sendo assim, depois tivemos que contratar empregadas internas, a maioria delas não aguentava mais do que 3 meses. Foram fases muito complicadas porque começámos a perceber que precisávamos de apoio dia e noite, porque as noites não dava para continuarmos a partilhar, deixámos de dormir juntos, não é? Uma noite ficava o João com Pois. ele, outra noite ficava eu. E a questão é que se no início isto resultou, chegou uma fase em que uma noite de descanso para a noite em branco não era suficiente. Chegámos a Pois. adormecer na estrada, enquanto trabalhávamos. Houve muita coisa que não devia ter acontecido e aconteceu porque nós não sabíamos lidar de outra forma. A nível governamental não há apoios para nada disto, as empregadas internas, o dinheiro que a gente gastou com elas não é para declarar em lado nenhum porque não há esse item. Podemos gastar, acho que é 1000 euros por ano ou 1000 e poucos euros por ano de apoio familiar, o Tomás gastava mais do que isso por mês, Pois. portanto era completamente desfasado, era dinheiro que a gente ganhava e é só enfiar para ali. Para podermos, porque assim, Não, uma era questão tudo. primordial. Dinheiro, tempo, concentração, Há sempre- alerta, tudo. Pois, nós chegámos a ser chamados para ir falar numa palestra porque o Tomás, o que travou as convulsões em Salva foi a dieta cetogénica, que é uma coisa Pois. ainda pouco falada, começa a ser mais falada agora, que tem algumas abrangências terapêuticas, não só a nível das convulsões, como a nível de cancro. Nos Estados Eu Unidos queria está dizer que o cancro é noutro... cada vez mais falado também. Pois, nos Estados Unidos está mais desenvolvido, aqui estava muito pouco, e há 10 anos atrás, ou 14 anos atrás, muito pouco mesmo. Mas foi isso que, entre aspas, nos salvou. Dentro do que havia, Uhum. foi a salvação. Porque realmente ele estagnou completamente, as convulsões começaram a diminuir a duração, depois a quantidade, e pronto, a vida melhorou bastante com a dieta cetogénica, Uhum. apesar das implicações que aquilo tem e das limitações que aquilo tem, mas o mais importante era travar as convulsões, que dava-nos outro sossego, outra paz de alma, Pois, para conseguirmos pois. viver. Não dá para Exato. viver com uma criança a ter convulsões 15, 16, 17 por dia. Eu tenho aqui registros nas notas do telemóvel de convulsões a noite toda. Eu a apontar as horas e a duração, a noite toda de convulsões. Isso Sim, não eu dava não para sei o que viver é assim. ver. Pois, Pronto, deve ser foi duríssimo. possível termos vida graças a isso. Isso levou-nos a ir uma vez a uma palestra ao Porto, iam fazer uma apresentação da dieta cetogénica a outros pais com problemas similares, e nós vimos que as famílias estavam todas desintegradas, todos divorciados, todos completamente desvairados da Pois. cabeça, e eu e o João olhámos e pensámos, a única coisa que nos pode salvar aqui é continuar a trabalhar, porque todos que deixam de trabalhar, um dos membros, um dos pais, Sim, deixa de trabalhar para pois. tomar conta do miúdo, acabou a relação, acabou tudo, porque assim, tu ficas focada e se não confias a mais ninguém, ainda menos vais confiar. E é Entras um num ciclo desequilíbrio vicioso enorme. entre vida normal e vida não normal, não é? Portanto, o objetivo aqui E é, entre o dentro do casal espaço, também, não é? Porque
por muito que a pessoa esteja com a melhor das intenções e em sentido de missão, há sempre uma comparação inerente de que eu estou aqui, que eu estou Claro, presente. Faço não é? mais o não esforço dá. depois. E depois tu és a dedicada e Muito tu é que complicado. sabes Não como dá se para faz. compararem os dois. Não, e tu tem Mas muito a és ver tu com que isso que tu sabes estavas a como dizer. Exato. A questão de tu não confiares em ninguém, eu acho que vai elevar-se assim a um nível exagerado, porque só tu é que estás ali, só tu é que sabes, Exatamente, só tu é que exatamente. vês. Alguém quer ajudar, tu não sabes fazer, eu é que sei. Não é assim, não mexas. Pois, Vai-te pois. limitar, quanto mais te metes no problema, mais vais ficar agarrado ao problema porque não te vais saber libertar. Pronto, Pois. basicamente percebemos que o foco era nunca deixar de trabalhar e mantemos a nossa vida o minimamente, o mais possível ativo para conseguir conciliar a situação que tínhamos com a vida dentro do normal fora de portas, não é? Também Porque é só preciso assim é que muita coragem para conseguiríamos isso, manter a não sanidade é? mental. É, Que também acho. não há outra Força, não volta é? a dar. Era para nos enterrarmos. Um dos dois ia se enterrar aqui. E a relação ia se enterrar e ia-se tudo enterrar. Portanto, a solução tinha que passar por este ato de E a coragem. base, que era a Ninguém única decide. base de conforto para ele também, ia deixar de existir, possivelmente, não é? Que a brincar essa ligação, esse elo emocional à volta, por muito que seja no meio de caos e no meio de discussões e no meio de stress e no meio de gestões ah, não deixa de ser o maior conforto Sim, que tinha, uma não é? criança possa ter. Sim, sim. E pronto, depois surgiram uma data de coisas, ele teve que fazer, pronto, teve que comer através de uma sonda, tivemos que ir para o hospital para ele furar, depois a história da troca, que foi parar aos cuidados intensivos, portanto, houve imensas coisas que não, acho que não vale a pena estar agora aqui a dar a volta, mas que fizeram parte de um caminho super complicado de coisas que não, inesperadas, não é? Só o facto de trocar a sonda provisória por uma sonda definitiva fez com que a patela da sonda ficasse entalada no esófago e depois levou até que ele ter sido rasgado aqui, foi uma data de confusões que eram umas coisas que ele só ia fazer a retirada através da garganta, tiravam, ele ia para o recobro e tinha alta. Era sempre E um afinal, só. com Pois, ele Era um parece que só. tudo o que era um só se virava toda a gente dizia, este menino parece que tudo o que não é para acontecer com ele acontece. Tipo, ninguém sabe, nunca ninguém dentro daquele hospital tinha conhecimento de uma situação destas ter acontecido, de uma troca de uma patela provisória por uma definitiva que tivesse ficado entalada no esófago. Ficou. Ai, coitado, sim. Com ele, tudo o que não era para acontecer acontecia. Eu nesse dia tinha uma reunião de trabalho à noite em Barcelos, eu nem desmarquei a reunião, na altura disse ao chefe, não, isto é uma coisa rápida, é um procedimento, ele vai depois ao recobro, faz ali aquela troca, vai ao recobro e vamos à tarde para casa, eu à noite tenho um jantar de trabalho, está tudo ok. Afinal, acabou nos cuidados intensivos, afinal tivemos internados lá mais de 3 semanas para aí. Pronto, uma loucura. Mas pronto, a vida foi assim cheia destas loucuras até que aos poucos A questão começámos é a essa, é como é perceber, que se encontra o fogo, como é que se encontra a força mantendo, para viver mantendo a e trabalhar, para. mantendo a trabalhar, mantendo a trabalhar, mantendo amigos, mantendo focos, fora do problema. Isto Nunca. para quem não Pois. sabe, a Cristina é claramente uma capricorniana. Exato. Trabalho. Exato. Trabalho é a salvação, trabalho é a salvação. Mas há Esqueçam, alturas não em há que vida é. sem trabalho. Há vida sem trabalho, mas há Há vida sem alturas em que o trabalho, mas trabalho. o trabalho é um grande É a aliado à boia de sanidade mental. salvação, não é? Uhum. É um aliado muito forte à sanidade Se mental. calhar daqui a uns anos vais ter uma opinião diferente face ao nível de importância do trabalho na vida. Ou É quantas preciso a pessoa ser horas. apaixonada pelo que faz também. E eu sou super apaixonada Pois, pelo que isso é faço bom. e acredito que isso também faça muita diferença. E o João também. Eu acho que nós os dois somos feitos para o que fazemos. Nós somos dois delegados de informação médica, exige muita responsabilidade, às vezes não temos tempo, outras vezes até temos tempo, e a vida é uma oscilação entre o ter tempo e o não ter, mas acima de tudo é um trabalho muito de relações públicas, muito de Pois, estar com sim. pessoas, muito de falar com pessoas. E nós trabalhamos com médicos aqui do Alto Minho, que graças a Deus são todas pessoas muito sensíveis, muito queridas e que sempre nos acarinharam muito e nos deram muito colo neste processo por onde passamos. Portanto, o Pois, trabalhar acabava por ser psicologicamente um colo. colo. Sim, Não sim, só uma grande mantemos ajuda. a nossa vida profissional para a frente, mas o que fazemos também nos dá colo. Pois é. Portanto, tivemos muita sorte, é tal coisa, as cruzes não caem só na negativa, há coisas muito boas a quem leva com as cruzes. A vida toda ouvimos perguntar, nunca perguntaste, nunca vocês se perguntaram, mas porquê a mim? Porquê a mim? Não, Ah, acho que e porque nunca não a outra tivemos, pessoa. imensa gente perguntava isto. Tu nunca te perguntas, mas porquê a mim? Porquê a mim? Nós não merecemos nada disso. Porque a vida é Se calhar isto. exatamente porque não merecemos e porque temos tantos colos de tanto lado, é que levamos com isto, não é? Sei lá, não há respostas para essas parvoíces, essas perguntas. Eu acho sempre Mas
engraçada Mas essa teoria de que a vida tem que ser justa, supostamente. Porquê é que a vida é mas tão não é. injusta? Quem é que decidiu que a vida é justa ou Sim, injusta? e o que é justo? Exato, e o que é justo? Eu acho isto muito cómico, já. Ai, Mas se é uma calhar, injustiça, mas mas qual se calhar, injustiça? agora que as coisas também já se veem assim um bocadinho mais de fora, eu já não estou tão no buraco do problema, mas Pois. se calhar até foi justo. E então, Porque, na porquê? verdade, Isso é uma boa nós tínhamos, perspectiva, conta lá. porque nós tínhamos muito colo. Colo das avós, colo dos Pois, tios, colo dos amigos. tiveram Era o muita primeiro ajuda. filho, era o nosso primeiro filho. Tínhamos muito amor entre um e o outro, e ainda temos, não é? Portanto, nós, na verdade, tínhamos muito colo, tínhamos muito carinho a toda a volta. Nós tínhamos uma rede de Uhum. de muito Ajuda. apoio. Pois. Sim, Mesmo o uma nosso estrutura trabalho, sólida. mesmo o nosso trabalho, o facto de passarmos o dia todo a falar com pessoas e lidar com pessoas e nas fases mais críticas, as pessoas com quem nós trabalhamos também souberam das fases críticas que vivemos. Pois. Também, Havia muita também nos deu conexão. colo, também nos ajudou. Portanto, se Uhum. calhar, até é justo que nos tenha caído a nós. Por muito que nós sejamos boas pessoas e que não merecêssemos, merecer é uma coisa, ser justo é outro. Se calhar Sim, pois, percebo. não merecíamos, É mas se calhar engraçado até é isso. justo. Porque Sim, nós certo, conseguíamos certo. lidar com isto. Se calhar há pessoas que não iriam conseguir lidar tão bem, digo eu. Portanto, sei lá, as coisas têm diferentes formas de ser encaradas e eu acho que a vida, quem a leva melhor é quem a sabe encarar o lado bom das coisas más, que há sempre algum lado bom. Sem dúvida. Sem dúvida. E Pronto, aprender com isso, não é? depois, enfim, a vida foi avançando, depois a grande crise existencial foi, ai meu Deus, eu estou a fazer 40, eu não quero só ter o Tomás. Portanto, eu como o João queríamos ter 5 filhos, não é? Ainda vais a tempo! Não, já não. Não. Queríamos Se ter 5 adaptarem. filhos, sendo que... Calma, podes sempre adotar, calma. exato. Mas já percebi que temos um karma com filhos, portanto é melhor não pensar em mais nenhum. Pronto. Eu estou a dar, se Entretanto, quiseres, estou a oferecer. ok, que já venham formatados e que Já têm estão, já problemas, estão. podem vir, se eles quiserem. Pronto, depois foi a fase dos 40, como é que vai? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou fazer 40, eu não tomo nenhuma decisão, eu não tomo nenhuma... porque nós tivemos este tempo todo a fazer estudos genéticos para tentar descobrir se havia Pois. algum... Uhum. O que é que levou a isto? Ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe. Portanto, andámos metidos nos estudos genéticos para tentar perceber de onde veio esta malformação. Ninguém sabe, não há respostas, e de repente estava a fazer 40 anos e pensei, eu ao não tomar nenhuma decisão, indiretamente eu estou a tomar uma decisão, que é não Pois ter é. mais filhos. Pois é. Portanto, nós, Sim, mas quando não estamos a duríssimo. tomar nenhuma decisão, às vezes Duríssimo. estamos a tomar uma decisão. Certo. Às vezes não, sempre. Sempre que tomamos ou não tomamos, estamos a decidir. Exato, é isso. Certo. E portanto, foi aí que eu percebi que das duas uma ou é para arriscar ou não é para arriscar. Nós não sabemos se geneticamente isto vai voltar a acontecer ou não. Epá, mas coragem, coragem. Sim. Nada nos garante que não lembro-me. vá voltar a acontecer. E depois agarrei-me a uma coisa que fiquei a saber que afinal não era para me agarrar, mas se não fosse isso, eu nunca teria tomado esta decisão. Que O que é foi, que foi? disseram assim, porque a malformação, a falha na migração das células neuronais acontece entre as 12 e as 24 semanas. E, portanto, eu mentalizei-me que iríamos descobrir se estava a haver a falha da migração ou não até às 24 semanas. Eu pensei, se nós descobrirmos que até às 24 está a acontecer essa falha, é para abortar sem dó nem piedade. E eu não vou ter outro filho como o Tomás, porque eles não... Na verdade, Sim, certo, eu percebo. não é propriamente uma trissomia, não é uma situação dessas. Não é um autêntico Uhum. gestal, o Tomás, não é? E eu penso, porquê é que nós vamos estar a trazer ao mundo um ser que não Não era usufrui da vida? sustentável, sim. Sim, Sim. é uma forma insustentável de vida. Pronto, depois, entretanto, durante as consultas, percebi que este ser insustentável de vida pode ser abortado até bastante mais tarde, eu não sabia que isso existia, mas aí já foi contra os meus princípios. Porque eu Pois disse, é. eu não vou abortar uma criança com 30 ou com sei lá quantas semanas, não me interessa. Pois é. Eu já estou a senti-lo, a partir do momento em que eu sinto, já não há hipótese. Houve ali um período muito crítico em que eles disseram que não havia garantias, e que eu aí chorei baba e ranho porque não sabia Epá, o que é que vinha, 9 não é? meses parece E que é a rápido Eu não por um sabia o que é lado que vinha. e demora imenso tempo quando a pessoa Foi uma está neste gravidez dilema. Pois, 9 meses é super muito tempo. estressante, com ressonâncias magnéticas à barriga. Na última das 29 semanas a barriga já não cabia lá dentro e eu disse acabou, não quero mais nenhuma. Pois. Queriam marcar uma para as 34, eu não marquei. A Marta nasceu com 35. Portanto,
toda outra nova história. Porquê é que havia de ser fácil quando pode ser difícil, não É, é? exato, se calhar é justo ele levar com a tarefa toda do mundo, opá, não sei. Tu Pronto, deves ter portanto, a feito Marta, muito mal a vamos alguém. vamos à fase péssima. A Marta nasceu com 35, as águas rebentaram com 35, não pude ir para o particular como queria, tive que ir para o público. No público entrei em parto normal, porque as águas rebentaram, não é? Isto não vai ter nada, porque o Tomás já foi um parto assim meio esquisito, as E águas porque o Tomás rebentaram. também tinha sido, exato. E depois acabei em cesariana, exatamente igual. Aqui as águas rebentaram, não, porque ela é pequenina, tem 2 quilos, isto não vai acontecer nada disso, não há problema nenhum, porque ela vai nascer facilmente, isto agora começa a dilatar e nasce e não sei o quê. Às 8 da manhã entrei em emergência médica com todos os SOS de entradas em Covid, o bloco operatório onde se Estávamos faziam os no pico partos já não era máximo do ali, Covid já. mas como aquilo, Sim. o bloco operatório tinha sido transformado em sala de isolamento, mas entretanto, como aquilo entrou ali numa emergência médica e os materiais todos ainda estavam ali, portanto, afinal ainda foi transferida para ali. Emergência médica, a Marta nasceu sem sinais vitais, porque o útero explodiu, tive uma ruptura uterina, sem saber ler nem escrever, nem ninguém perceber porquê, tal e qual como o Tomás, também não há porquês. A minha vida é uma vida sem porquês, apesar de eu passar a vida a perguntar o porquê de tudo. Tu tentas. Mas a resposta é não vais saber, ponto. Não é para eu perceber que não adianta o porquê, é deixar fluir. Aceita Pronto, só, olha, pois. É. a Marta nasceu sem sinais vitais, foi transferida para o São João, que era no fundo o epicentro de Portugal, pleno Covid. Eu levei com 2 transfusões de sangue quando acordei, porque supostamente já estive quase lá mais do lado de lá do que do lado de cá, mas entretanto acordei. E não podia visitar a Marta porque eu estava com uma fragilidade e um sistema imunitário muito em baixo e também não era aconselhado entrar em pleno epicentro do Covid naquela fase da minha vida. Pois. A Marta, por outro lado, foi induzida em coma para fazer aquela aquilo é um sistema Uma barra de gelo. de Regeneração? 33 graus, é para fazer regeneração celular dos miúdos que nascem com alguma. Pronto, o apegar dela era 0, depois passou acho que a 5, portanto 0,5, aqueles primeiros segundos ela nasceu completamente sem sinais vitais e tinha assim uns slicks na perna, numa das pernas, não sei qual era as pernas, e portanto acharam que ela podia ter ficado com mazelas do tempo que teve apagada. Então meteram-me lá nessa caminha, induziram-me em coma para enfiar nessa caminha lá da crio não sei quantas durante 72 horas. Pronto, e depois não a conseguiam tirar do coma porque ela não reagia. Sério? A médica lá dos cuidados intensivos de neonatologia de São João, que eu nem sequer vou dizer o nome, porque é uma pessoa que eu Não vale a espero nunca me pena, cruzar não com vale a ela, pena. disse que não valia a pena termos grandes Ai, esperanças, Claude, nem quem coisa é que diz isto nenhuma, a um pai? porque não consegue perceber como é que nós vamos avançar para outra criança sem ter a certeza absoluta que ela não poderia ser igual ao Tomás e provavelmente teria o Ah, Como problema é que igual ao alguém Tomás diz porque uma ela coisa é dessas? mesmo não estava a espetacular. acordar, porque ela não estava a acordar da coma induzida e uma criança já deveria Vocês ter. foram Já, irresponsáveis, não é? Tipo, que basicamente, irresponsáveis. Exato, que foi um bocadinho irresponsáveis. isso. Não sei muito bem o que é aquilo, mas ela tem assim, pronto. Às vezes as pessoas Nunca também estão mais falei com ela. estressadas, exato. Às vezes as Exato. pessoas E também tu estão estava no estressadas, era o Covid. Covid, exato. O Covid Enfim, era uma loucura para toda a gente, houve um monte de gente exato. a reagir de formas diferentes daquilo que é, pronto, portanto, é tudo possível. Basicamente, a Marta depois saiu do coma e num espaço de 12 horas, de repente, já havia leite, já tudo espetacular, pronto. Rebentei eu porque afinal o meu ureter esquerdo do rim para a bexiga não ficou ligado. Quando eu tive a ruptura uterina, eles cozeram-me o ureter junto com o útero e, portanto, eu entrei numa septicémia e fui quase para o bloco de urgência, mas depois, quando viram o resultado das análises, viram a septicémia não puderam operar, portanto eu fui para o bloco, mas foi para fazer uma nefrostomia, andei com uma agulha aqui espetada no rim esquerdo e com um saco de urina na perna até o meu organismo estabilizar, estava com uma hemoglobina baixíssima, e depois em maio é que fui aberta outra vez e fizeram a reconstrução do ureter e correu tudo super bem e estou ótima desde aí, já fiz uma ou outra pielão de frito, mas tirando isso está tudo ótimo. Isso é soft, não tens que ser É um operada, pormenor, certo? isso é só um pormenor. Depois do que aconteceu, isso foi um pormenor. Foi horrível, mas pronto, mas já passou e pronto. Basicamente, pronto, este foi o percurso. Mas a vida continua ótima, bela e amarela. E a Marta é uma A miúda verdadeira cheia de vida. energia. A Marta é uma miúda muito desafiante, cheia de energia. A gravidez pela qual ela passou também não foi um processo fácil. Pois Foi é. uma gravidez super nervosa, provavelmente isso implica muita coisa no feitio dela e na forma dela. Agora que está quase a fazer 5 anos, milagrosamente ela está
a mudar bastante algumas coisas, está muito mais, é o que eu digo, está uma flor a desabrochar, parecia que estava só a absorver, a absorver, a A absorver, e de intenção. repente está Pois. a abrir, e E está é muito finalmente também a engraçado. ganhar confiança no mundo, não É, é? Imagino que eu muitas vezes faço esse paralelismo da Mariana de ela ter ficado tipo uma hora longe de mim a chorar, embrulhada num cobertor. E a Marta ficou tipo 15 dias enfiada num. Tipo, ela exatamente, nasceu, veio ao mundo e de repente ficou exatamente. enfiada dentro de uma cama congeladora. Como é que ela pode confiar Tipo, que neste mundo, não é? porcaria é Só agora é esta? que ela Exato. está É isso. gradualmente aos poucos. O João foi lá vê-la, ela estava numa incubadora, só lhe tocou assim um bocadinho na mão e foi uma ida, porque o João tinha que me estar a apoiar, porque eu na altura do Pois. pós, já o Tomás estava aqui em casa, entre avós, não é? Ai, meu Deus, a sério. Porque o Tomás também existia nessa altura, não é? E continua a existir, mas numa situação mais calma e E de repente tranquila. o Tomás deixou de ser o pior dos nossos problemas, como alguma vez na vida Exato. pensássemos que isso podia acontecer, mas aconteceu. Exato. O Tomás Exato. deixou de ser o menos grave. Uhum. Pronto, e foi a partir daí que realmente o Tomás também começou a piorar dramaticamente. Foi a partir dessa fase toda louca em que se calhar o nosso sistema todo cá em casa também descompensou e destabilizou e pronto, foi a partir também dessa fase. Pronto, mas entretanto está tudo bem. O Tomás, entretanto, como a situação dele na altura piorou bastante, aquela parte de berrar 24 horas por dia, começámos loucamente à procura de alguma solução a nível de apoios aqui na zona, tipo lares, cuidados continuados, mas todos davam resposta que ele não reunia os critérios necessários para entrada. Nós já pensávamos, opá, nem que vá uns dias e venha outros para casa, ou Pois é que ele agora é tinha 11 gerir anos, não é? e gerir toda esta situação do Tomás, que gritava a noite toda e 24 E a horas. Marta? E a Marta, Pois, um e a Marta bebê que era um Um bebê. pequenino, bebê E que recém-nascido, estava a sim. tomar, que e que estava já a é tomar desafiante. e que estava a tomar Exato. anticonvulsionantes e que teve a tomar até aos 6 meses, porque achavam que ela ia ter convulsões porque ela tinha umas alterações no eletrocefalograma, não sei o quê, Pois. e que depois acabámos por desmamar e nunca teve nada, graças a Deus, mas teve ali 6 meses a tomar o Tegretol. Agora, nem sei se foi Tegretol, já nem me lembro do nome, já nem me estou a lembrar se era esse, não interessa. O que interessa é que, Sim, pronto, tu és alta conhecedora de a vida é cheia medicamentos. de desafios e a vida é mesmo cheia de desafios, não é? E nós muitas vezes preocupamos-nos com coisas tão pequenas e às vezes não passa para nada, mas o facto de termos tido lutas horríveis nesta vida, que eu acho que já passámos por situações mesmo más, não implica que às vezes venha uma formiga e que eu fique louca com a formiga, não é? Claro, como é óbvio. Às como é vezes óbvio. vêm mini furacões, eu nunca me lembro do género. Tu és um mini furacão, para que é que eu me estou a preocupar contigo? Pois, eu percebo. Às vezes a pessoa podia aprender, não é, Jen? Isto Sim, agora não interessa para exatamente. nada. Nós já passámos por coisas Exato. mesmo sérias. Isto é uma Isso. porcariazinha. Não Mas a pessoa conseguimos. não aprende. Não, Sim. não é Porque viável. nós não temos a capacidade de nos afastar constantemente e vermos-nos como observadores da nossa vida. Nós estamos sempre lá dentro. E quando nós estamos lá dentro, uma formiga é uma formiga. Sentimos É tudo. isso. É isso. Pronto, entretanto, depois de muitas negas para o introduzir em alguma casa de apoio, a resposta vinha unânime de todos os pedidos de ajuda que fazíamos. O Tomás tinha que ir para o Castelo. O Castelo é a única instituição de cuidados continuados pediátricos na Península Ibérica, só há 4 na Europa, o que não deixa de ser uma coisa um bocado vergonhosa, eu acho, porque há imensas Pois. situações destas, há imensos A pais que não questão é têm essa, este se não foco. houvesse crianças suficientes para haver mais associações, agora há imensos a Há precisar. imensas crianças e há imensas famílias completamente destruídas, desorientadas, porque não tiveram este foco de se manterem agarradas ao trabalho, ou porque não tiveram trabalhos que os permitiram manter-se focados como nós os conseguimos manter, porque não é só Este ter o apoio, não é? foco. Porque as Sim, escolas sim, dizem sim, sempre sim, que sim, sim. a escola é uma extensão da família. Não, Sim, os mas as Tomás chegou a escolas estar. gerais não estão preparadas para estas, Não, o Tomás não chegou a estão estar, preparadas, não é exatamente. possível. Esse é um problema gravíssimo, porque para o governo, o Tomás tem que estar inserido numa turma, num agrupamento aqui em Viana do Castelo era na Abelheira, que era porque tinha a turma de miúdos Crianças especiais. A questão é que os Aspectos especiais mentais. são autistas, hiperativos, são tudo situações que podem ser ou que devem ser, se calhar, introduzidas em meios sociais e serem trabalhadas com terapias. O Tomás é uma situação clínica. E a minha Pois. pergunta é: para onde vão estas crianças com situações clínicas? Não é? Pois Ao é. Castelo. Mas o Castelo tem capacidade para absorver todas? Não. Até tem mais camas, mas o governo não paga as outras camas. Portanto, tem ali, acho que é 18 camas disponíveis para milhares de crianças que têm necessidades clínicas que não são asseguradas em lado nenhum.
E pronto, entretanto, o castelo já nos tinha sido proposto há muito tempo pela doutora Teresa Temudo, a neuropediatra que nos acompanha ao colinho desde que o Tomás nasceu, desde esta situação toda, e nessa altura deram-me um post-it para a mão em que eu guardei o post-it, nem sei onde ele está, era um post-it amarelo que dizia Castelo com o número de telefone, e eu sempre em negação total do Castelo. Tenho Sim, que mas dizer também que não hoje é em muito dia fácil. fui burra. Calma, Não, calma. fui burra. Fui Mas muito espera, ó, burra. Cristina, tu estás a dizer isto como Não. se fosse uma coisa super leve. Não é uma situação fácil uma Não, mãe e um pai decidirem pôr o filho que dedicaram tantos anos da sua não, vida não, não. e Não é isso, deixá-lo não é isso, ir. Margarida. Não é isso, Margarida. Eu nunca dei sequer uma oportunidade para ligar para o número e saber que tipo de serviços e de apoios é que tinham, porque havia Mas um tem serviço esta de questão apoio emocional. importantíssimo Está que eu bem, mas nunca tem esta usei questão e podia ter emocional. usado. Férias, uns fins de semana para Pois, descanso. E o Tomás podia ter estado a ter ali um grupo de apoio de vez em quando, em vez de estarmos a sobrecarregar a família, pois. principalmente a minha mãe e a minha sogra, não é? Que foram as maiores sobrecarregadas deste processo todo e foi quem mais lufadas de oxigênio nos deu e nos fez aguentar tanto o que nós aguentámos. Não é só mantermos focados no trabalho, foi termos uma mãe e uma sogra constantemente em apagar fogos, as duas Pois. bombeiras, não é? Ai, 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 eu vou para a Uhum. reunião, mãe anda, ai, 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 o João vai para a reunião, não é? Portanto, estas coisas constantes também nos permitiram, por isso é que eu digo que nós no fundo tivemos muita sorte na rede de apoio e acabou por ser justo termos uma criança assim, mas apesar de ninguém merecer, mas Está bem, mas podíamos eu ter acho que existe uma, usado mas existe o uma componente castelo. emocional aqui. Não sei, Claro eu que acho que tu estavas num existe, estado claro que super existe, não é uma mas decisão Mas eu podíamos, fácil. percebo a questão de não podíamos ter tido o fechar a apoio, priori, né? De pelo nós menos fechámos as Uhum. portas, saberem o que é que tinham. Pois. nós não Foi tudo quisemos saber, não muito é? tudo ou nada. Sim, mas Mas É tu o agora isso, estás a é isso. frio. Tu agora estás a frio a pensar nisto. No É isso. Já para não momento. falar, sim, já para não falar que quando depois o Tomás acabou por ir para o Castelo, vai fazer agora 3 anos, está exatamente agora a fazer 3 anos, fez agora 3 anos em fevereiro, hum, foi um baque gigante, não é? Por um lado, nós Pois. estávamos em burnout total. Claro. Já esta rede toda de apoio de trabalho dos médicos perguntam então o Tomás como é que está, mal me perguntavam o Tomás como é que está e desabava a chorar, logo. Pois. Eu não podia falar do Pois. Tomás que eu... portanto, estava completamente knockout. O João, exatamente igual. Estávamos os dois a dar completamente o berro. Portanto, o Tomás entrou no castelo, assim, de SOS, de urgência, de apoio para descanso do cuidador. O Tomás entrou lá com um registro de 90 dias para descanso do cuidador. E realmente, a situação dele não é uma situação que seja viável com a vida normal das pessoas em casa. Não é viável. O Tomás precisa de ser aspirado de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora, mais ou menos. O Tomás usa fralda. Ele faz a fisioterapia, faz fisioterapia, te tem ajuda sala de com os snooze. gases. Eles lá têm todas as condições, têm as enfermeiras, têm a psicóloga, têm médicas, portanto ele é constantemente monitorizado e acompanhado com quem tem que ser. E com o que ele precisa, pois. Para nós, na altura, foi assim um baque de uma mistura de que alívio com um Pois. vazio horrível, um vazio Pois. inacreditável. Portanto, eu acredito que o facto de... É muito uma analogia que eu se calhar posso fazer no instante, que é, nós estávamos num barco todo furado e passávamos o Exato. tempo todo A tentar a remar, nadar, e a tirar água para fora, a tirar água para fora, e a Exato. remar, a tirar água para fora, a E remar, agora a remar, estás a no remar. navio. Agora, Pois. não é bem isso, eu acho é que a Marta caiu neste barco e de repente, uma coisa eu e o João nos íamos a afundar num barco que é nosso, com o Pois, único filho que pois. tínhamos. E de repente tu vês outra filha tua a afundar-se, porque ela ao fim de semana nem ia ao parque, nunca. Porque era assim, Pois. nós tínhamos empregadas internas de segunda a sexta, porque elas tinham que ter folga, portanto elas tinham folga sábados e domingos. Ao sábado, à Pois. sexta-feira à noite, um de nós dormia com o Tomás e o outro ia meter a Marta na cama e adormecia logo, direto. Pois, pumba. claro. E depois, no dia seguinte, quando acordava a Marta e o outro que estava a dormir, vínhamos para a sala e quem ficou com o Tomás durante a noite ia para a cama, que acordava lá para as 7, 8 horas da noite a maior parte das vezes, não é? Pois. Depois, jantávamos todos aqui em família e quem teve o dia todo a dormir vai voltar para a cama outra vez. Portanto, era Pois é. quase, porque ainda estava a fazer a noite e depois ia fazer outra noite, não é? Portanto, eu imagino, se o João dormisse na sexta-feira, com o Tomás aqui na sala, a ver televisão ou qualquer coisa, a tentar aguentar-se, porque o Tomás estava sempre a berrar e nós mantínhamos a televisão aberta e ligada a ver filmes para nos tentarmos abstrair um bocado. É impossível estar Sim. a dormir e a acordar, Sim. até porque ele depois já nem dormia, ele só berrava. Ele adormecia de cansaço, tipo 10 minutos e acordava a berrar outra vez. Gases, e nós, mais Buscopan, mais Benuron, mais Buscopan, não fazia nada, era tudo água, aquilo era água, não resolvia nada. Ele berrava, guinchava, ia buscar umas coisas daquelas para eu fazer cocó, meter-lhe no rabo para ver se aliviava alguma coisa de gases, não aliviava nada, ele ainda berrava mais.
pronto, foi uma fase que eu Sim, acho que é para total. esquecer, que não é bom ninguém passar por isso, porque foi péssimo. Aqui no Castelo, eles têm turnos, não é? De 8 em 8 horas muda o turno, por pior que tenha sido o teu turno de 8 horas, tu a seguir vais embora. 16 horas que não vais estar lá, em princípio, não é? Portanto, E és as uma pessoas pessoa aguentam, é uma preparada, equipa, é muito disciplinar. e vocês não foram Ah, preparados para isso. Isto são pessoas que estudaram exatamente, e são também é preparadas para isso, isso. É uma vocação também é também isso, delas. E que eu acho que isto faz muita diferença. também é. Tu não fazias Pronto, ideia de nada e disto. De não, repente foste aprendemos tudo, não é? obrigada. Eu Exato, aprendi a algaliá-lo, Claro. eu aprendi a aspirá-lo, eu aprendi a trocar a exato. sonda, porque a sonda arrebentou uma data de vezes. A Maqui, que era, que ainda hoje é muito nossa amiga de São Tomé e Príncipe, teve cá imensos anos connosco, interna. Agora trouxe os filhos para cá, portanto está a viver em Lisboa, está a viver aí perto de vocês, que é um ser que a vida nos deu como família, apesar de não ser do nosso sangue, não é? Porque ela é realmente incrível. Hum, a Maqui, uma vez nós tínhamos ido os dois sozinhos de fim de semana, ou uma semana para respirar, e a Maqui ficou com a minha mãe essa semana aqui. Vão descansar, vão descansar. E a sonda rebentou. Então nós estivemos a fazer a troca da sonda por videochamada, nós, Pois. tipo, põe o líquido, desinfeta, tira, põe, imagina. Não, é que Coisas realmente. loucas, não é? Mas pronto, mas tudo se faz. A Maqui também, devo dizer que a Maqui era enfermeira, parteira em Enfermeira São Tomé, portanto parteira, também não não era totalmente Uhum. desconhecida de cuidados de saúde e Sim, pronto, já estava com o fazia Tomás tudo há com muita imenso tempo. Sim. naturalidade e pronto. E ela já conhecia bem a situação, mas quer dizer, mudar uma sonda por videochamada foi a coisa mais Sim, louca que fizemos. sim. Pronto, a vida foi muito estranha, mas realmente o que nos leva a ter forças muitas vezes para dar o salto, neste caso aqui em relação ao Tomás, foi termos tido a Marta. Porque sem termos a Marta, eu acho que nós íamos afundar os dois com o barco, porque o barco Pois. cada vez tinha mais buracos e nós continuávamos sem conseguir largar. Só que já estávamos os dois Pois. num burnout horrível, não é? Mas Só não que é tal estavam a ter coisa. força para tirar a água, pois. Depois não. E depois víamos que a Marta, ao fim de semana, não saía de casa. Que era importante levá-la ao parque, era importante levá-la a brincar. Que raio de infância é esta? Que raio de vida é esta que ela vai ter? Que não consegue ter vida nenhuma porque ao fim de semana está na sala com o irmão a berrar e depois vai dormir com um dos pais. E depois no dia seguinte está na sala com o irmão a berrar, pronto. E a vida, começámos a Pois. perceber que isto estávamos todos a dar o berro, não estava a dar. E achámos que isto não. E o Tomás cada vez pior e cada vez berrava mais e cada vez mais desorientado. E pronto, basicamente tinha que ser tomada alguma decisão porque nós dois não íamos para um bom caminho a continuar a afundar o barco, com Nem mais, o com mais, com mais Tomás. uma pessoa no barco. Nem E o com o Tomás, Tomás nem a foi melhor, Marta. porque ele Eu acho que está muito ninguém. melhor, é? não é? Giro Ele é agora faz que montes de fisioterapia, está super estável. Uhum. Mudou muito ia a dizer que perspectiva. chegamos aqui levamos assim uma injeção de todo um mundo que ninguém lhe passa pela cabeça do que é viver dentro desse mundo anos e anos seguidos, mas que a maior parte das pessoas, se há cá alguém que vos conhece, que não saiba da história, nunca diria, não é? Uhum. Eu adoro essa capacidade que vocês têm de ainda assim serem tão leves perante a Sim, vida é quando a verdade. vida foi tão pesada, não é? E Descomplicados. como é que conseguimos descomplicar? Será que é a complicação que nos dá a capacidade de ser descomplicados? Será que é o peso que a vida nos traz que nos dá a capacidade de valorizar as outras pequenas coisas e depois de ser leve? É um género de sobrevivência, ou seja, se tivesses que explicar, ou se eu gosto muito da tua forma de ver a vida sempre muito prática, não é? Muito. A questão é que sinto Com que às analogias, vezes. é muito ter analogias para sairmos da situação, para tentar sair da situação, porque às vezes quando vemos uma situação que não é a situação, a gente consegue perceber, mas depois quando vamos para a situação onde estamos metidos não conseguimos. É preciso analogias para nos retirar, Tens que te porque na ver. analogia tu percebes e depois chegas à tua vida e não entendes porquê. Porque estás lá no meio. Estás lá no meio, E é Uma ajuda, a difícil. certa analogia capacidade de ajuda a abstração, não é? relativizar. Temos que relativizar, temos que sair Sim, de mas o ser. que eu acho que vocês os dois, tanto tu como o João, têm uma maneira de estar na vida muito. Leve, não é? Não é só leve, é uma questão de tudo se faz. Eu acho que isto vocês têm muito, tipo, sim, está tudo bem, está sempre tudo bem, no sentido de sim, mas agora vamos fazer isso aqui. Há sempre solução, há sempre uma maneira de. Mas eu acho Eu que acho isso é uma das coisas boas das coisas más, que não é? É também que acho que Uma sim. pessoa teve que arranjar. era tão difícil que o resto de repente parece mais fácil, não é? Talvez. Não Não sei. sei, acho que a pessoa tem que se focar nas coisas boas, focar muito nas coisas boas. Nós, durante os 10 anos aqui, os 11 anos que eu Tomás, nós nunca parámos de, para além de trabalhar e para além de ter um ponto de apoio muito grande nas avós, de fazer tipo
não era claro todos os meses, mas de 6 em 6 meses, ou o que fosse, o que desse, o que arranjássemos, de pedir à minha mãe para vir cá, tipo um fim de semana intensivo, e nós apanhámos um avião para qualquer lado e respirar. São balões de oxigênio. Toda a gente em fases difíceis tem que ter balões de oxigênio. Não se vive sem balões de oxigênio. Às vezes são essas viagens que a gente fazia para respirar, outras vezes é nem que seja um passeio de bicicleta com uma amiga, ou ir surfar, ou o que quer que seja. Tem que haver balões de oxigênio, tem que haver coisas que nos deem prazer para nos equilibrar. Porque se nós não estamos sempre no buraco, vamos ser comidos pelo buraco, não é? Para a pessoa se Temos lembrar que que a nos vida não agarrar. é só isso, não é? Que a vida também tem coisas boas. Temos que nos agarrar muito às coisas que Sim. nos dão prazer, seja ir à praia, seja ir viajar, seja dar uma volta de bicicleta, seja ir sair à noite e beber uns copos e ouvir música, seja o que for, tem que haver alguma coisa, seja estar com os amigos, temos que nos agarrar com unhas e dentes ao que nos faz brilhar, ao que nos faz ter adrenalina da boa e não estarmos agarrados à adrenalina da má, porque senão a vida é amorfa, e eu acho que é isso que tanto eu, se há alguma coisa que seja parecida entre mim e o João, é isso, é que os dois temos muita Sim, gana também pelo que acho a isso. vida nos dá de bom. Viver. Também acho isso. Viver. Também E acho também isso, é o engraçado. importante que foi também, quando estavas a dizer que foram a uma conferência que havia outros Sim, casais a sim. passar por situações parecidas e vocês conseguirem Ver. sair e perceber, não é isto. Nós pensar, temos mesmo exato. que agarrar isto e temos que agarrar Sim, aquilo. Por sim, isso, a importância também da pessoa, quando está em situações de crise, procurar sítios Pares. que tenham. a Sim, perceber, procurar muitas pares. vezes, às vezes não é de forma consciente, Pares. porque nós não íamos lá fazer isso, não é? Nós Mas a íamos vida lá trouxe, dar o a exemplo vida da levou-te dieta aí. e depois percebemos que, não, isto aqui, realmente, há aqui muita coisa que eu não quero para mim. Mas isto é um ponto importante que a Joana está a dizer, eu acho. No teu caso é elevado ao extremo, pronto, porque é todo um drama muito intenso, nós já estamos cansadas só de ouvir e conhecemos bem a história. Mas o facto da pessoa procurar pares, em tudo na vida, sempre que a pessoa acha que só me está a acontecer a mim, sou eu que estou a passar por isto, é sempre esse momento em que a pessoa sente que, ok, não há solução. De repente, quando a pessoa fala com outras pessoas que estão a passar por situações semelhantes, idênticas ou o que quer que seja, há uma conexão e nós sentimos que não estamos sozinhos, não somos só nós, não é só a mim que isto acontece, isto tem solução. É um ponto importante este, eu acho, por acaso, dos pares, é muito importante. Muito importante. É muito importante relativizarmos o que nos está a acontecer, não é? E não estamos Independentemente dos pares. sozinhos, não é só nós, porque às vezes nós cometemos este erro, não só numa situação tão dramática e intensa como a tua, mas às vezes em pequenas coisas da nossa vida, inclusive nós temos, quando estamos a viver uma situação mais dramática ou mais complicada, temos esta tendência de achar que só nós é que isto nos está a acontecer, eu é que estou a passar por este problema, eu é que tenho este drama, a nossa vida está assim, mas sou eu E que estou a passar por mesmo isto. com doenças super raras, não era só vocês, né? Nunca estamos sozinhos, por mais raro que isso. seja a situação sim, que sim, estamos sim. a passar. É isso. Normalmente. É isso. Isso é um ponto que ajuda imenso, de facto, a pessoa falar e estar com outras pessoas que na realidade vão ter situações semelhantes à nossa. Tu és intensa também, só naturalmente, portanto terias que Para o ter bem e uma para o vida mal. intensa com uma história intensa. A vida é Para o bem e isto. para o mal, não é? Não, para o bom, muito para o bom, eu acho que é mais muito para o bom. Claro que sim. Cristina, Eu- muito obrigada por nos trazeres por este mergulho que nos mergulha e que nos imerge nesta história que parece que é saída de um livro. Há alturas, quanto mais conta a história com abstração, às vezes mais me parece que é um livro, um filme, mas é Sim. mesmo a Outra vida real, realidade, a não mesma é? vida Tipo, a acontecer. Dava para fazermos aqui o elenco para uma série da perfeitamente. Netflix. Uma novela, Perfeitamente. era uma É. novela No portuguesa, uma estilo minissérie. novela. No estilo novela. Pois. Não, acho que era mais minissérie, drama. No Drama. Netflix. Mas eu acho que deixas uma bem. mensagem boa, no sentido que, ok, é difícil, há muita coisa muito complicada, nem sabes como é que ultrapassaste muitas coisas, no entanto, é possível. Sim, as E pessoas a têm que se focar importância nas destes coisas balões boas. de oxigênio e das redes de suporte. Redes de suporte, focar no que é bom, focar no que dá prazer. Por cada 10 coisas que te estão a fazer sofrer, tentar arranjar outras 10 que te deem algum prazer, nem que seja 10 minutos na casa de banho com música aos berros a tomar banho. Pois. Tudo vale. É verdade, Tudo é vale. verdade. Eu Vais sei, tomar não, banho eu e te vais, não concordo. vais? Porquê é que vais tomar Exato. banho a chorar?
Não, aqui na sala está tudo aos berros, está a loucura, mas tu vais à casa de banho, tomas um banho com a música aos berros, começas as tuas músicas preferidas, 10 minutos, o que isso te dá, não é? Sim, é E acho verdade. que nós temos que nos agarrar muito, nem que seja, estás a tomar o pequeno almoço dentro de casa, estás a tomar o pequeno almoço lá fora na varanda ao sol. Para mim, Verdade. o sol é crucial, sempre foi. Vou ter a cara Sempre foi, para mim toda também. encracrada e o corpo todo cheio de rugas, não interessa. Mas A podes usar alma vai estar protetor, reluzente. calma! Podes usar protetor! Usa protetor! A alma vai reluzir, vai continuar. O sol dá muito. Sei lá, há muitas pequeninas coisas que fazem uma grande diferença e não é Há só em sempre relação a pequenas isto que estamos escolhas, a não é? falar. É em Isso relação a é tudo. uma ótima dica. Eu acho que isso é uma ótima dica. Exato, por cada 10 As más, pequenas coisas arranjar 10 fazem uma boas. grande diferença. Porque isso também é um E às esforço vezes são nosso. 10 pequeninas. Mas É é 10 isso. pequeninas, Sim, como são são pequenas boas. escolhas. Mas calma, mas são 10 pequeninas que implicam um esforço teu. Se tu não fizeres um esforço para ter essas 10 pequeninas, Sim, não vais não conseguir consegues. equilibrar. Sim, se calhar não vais conseguir 10 pequeninas, mas consegues 5 ou consegues 6, às vezes consegues, outras vezes não consegues, mas o estar sempre focado em procurar coisas que te façam sentir bem, eu acho que nem é a quantidade de coisas que tu fazes, é o manter-te focada no que te faz bem. Que Certo. te dá, no fundo, podes levar com a Energia tarefa para que o levares resto e da continuas vida. com um sorriso na cara, não é? Porque tu estás sempre focado no que é bom, não estás a pensar no que é mau, ou tentar não pensar muito no que é mau. E não Pá, perder sim. de vista o que é bom também, não é? Isso, Sim, isso. eu estava a Nunca deixar pensar, que saia o totalmente de vista. difícil que isso deve ser, mas tu és a prova viva de que é possível. Sim, é isso, é que tu és a prova viva, porque mesmo nas alturas de maior caos, a Cristina apresentava-se com esta cara, praticamente. É, sim. E Mais a pessoa, olheiras, tipo, talvez. Sim. está bem, mas basicamente é Sim. isto, desculpa, mas a pessoa, Sim, eu tal e qual. nunca, é impressionante, a pessoa falava contigo e dizia, pá, como é que esta pessoa consegue estar neste registro? E o João é a mesma Estar aqui em coisa, pé. palavra de honra. A Era pessoa o que eu ia dizia, dizer. Antes de acabar o episódio, eu queria mandar um beijinho especial para o João, porque nós sim, inicialmente sim, os dois. vamos trazer aqui os dois. Acho que a partilha da história, no fundo, é a história dos dois, dos três, dos quatro, não é? Sim. Desta família, mas que nós decidimos trazer aqui a Cristina connosco. Dos 5, dos 6, quisemos incluir o cão e o gato, que entretanto já passaram por cá. Pois é. E que entretanto o cão, na Verdade. fase pior das nossas vidas, passou para a casa da Isa. A Isa foi a família de acolhimento do Buggy, Do Buggy, que era do o Buggy, que era o nosso labrador e que, pronto, hoje em dia suscita algumas, só para acabar aqui muito rápido, umas perguntas interessantes cá em casa, que é a Marta diz assim, nós já tivemos um cão, não já? Mas isso foi antes de eu nascer. Então e onde é que eu estava antes de eu nascer? Portanto, nós hoje em dia não temos tempo para pensar em grandes dramas porque ela passa o dia a fazer-nos perguntas idiotas. às Sim, a quais eu Marta é não uma tenho miúda resposta. cheia de energia, cheia sou nada de idiota, energia. são ótimas. Non-stop. Na verdade, houve muita rede de suporte, não só para nós, como para o cão. Com um pocão. E agora Aqui é a o madrinha, gato, a que madrinha é... do Tomás absorveu o cão e nós conseguimos respirar, porque ele chegou a estar algum tempo num hotel canino, coitado, também não era vida. Pois é. Não estávamos a conseguir gerir tudo, entre os Importa passeios e as distribuir fisioterapias. das várias redes, das várias formas que conseguimos. E É, acho que muito o importante. balanço. Temos Acho que é um uma boa ponto rede de importante, suporte. não é? A pessoa fixar isso. A importância das Devíamos redes. fazer assim, devíamos fazer uma lista de tópicos do que verdadeiramente importa. É a rede de suporte, é focar-nos no que é bom e conseguir pôr em prática algumas das coisas que são boas, porque isso é que nos Certo. faz libertar as endorfinas e as adrenalinas todas boas que temos cá fora, cá dentro do corpo, para nos fazer estabilizar o que é menos bom. E acho que essencialmente é mesmo isso, não é? É um bom exercício, sim. Sim. Mesmo que não sejam situações tão dramáticas, aplicar isso na vida, no dia a dia. Uhum. Acho que é um bom exercício. É uma boa dica. Pronto, e é isto, Mariatina. Obrigada por este bocado espetacular, intenso, que nós já estamos outra vez cansadas com esta adrenalina toda. Ainda bem que só fui convidada uma vez e que não volto cá mais. Não vais voltar! Já sei, obrigada. Foi um prazer. E pronto, e aos E nossos obrigada. ouvintes, Isabel, anda. Diz lá, É obrigada. isso. Força, força. Obrigada. Até daqui a 15 dias, obrigada. Qualquer feedback que tenham, mandem vir para nós ou para a Cristina e esperemos que isto traga algum alento, alguma capacidade de relativizar, alguma capacidade de relembrar a importância de irmos buscar esses balões de oxigênio, às vezes mesmo com situações não tão intensivas, mas é muito, muito valioso. E não deixar de pedir ajuda quando precisamos de ajuda, seja à família, aos amigos, seja às instituições mais oficiais, mas nunca deixar de contar com a ajuda dos outros, é muito importante. Uhum.
E obrigada, Cristina, por seres essa Não. força de vida viva e esse exemplo Obrigada. de energia e de capacidade de. Para o comum dos mortais, que às vezes têm familiares, amigos, primos afastados, que têm filhos com situações muito parecidas com a do Tomás, procurem o Castelo, porque é realmente uma família Não façam capaz. como eu. Castelo com Não capa. façam como Sim, eu. nós vamos Tinha Liguem. medo da entrega e afinal ele está tão cheiroso, está tão É mesmo um lavadinho, está conjunto de tão bem anjos em cuidado, terra, está né? tão. Pois que bom. Está como estava Tranquilo. quando tinha Amado aqui 4, também. 5 anos. Depois que fomos perdendo, nunca mais conseguíamos dar banho constantemente. Ele tomava banho todos os dias. Nós não conseguíamos, ele estava sempre a berrar. Dizíamos, hoje vamos metê-lo na banheira, hoje não passa. Dávamos-lhe um banho de gato, não é? Pois. Pronto, Mas é portanto, muito importante, nós acreditem, vamos deixar. vão ver, não fechem logo à partida portas que Podem mesmo ser possam. uma grande ajuda, não é? Uhum. Podem Para ser. os E que pais surjam mais e para os castelos por filhos. esse mundo fora. Exatamente. Isso é que era muito importante, Sim. mas não é. Como aquilo não dá rentabilidade a ninguém, só dá custo, não sei. Pronto, Pode mas Eu, ser. como existe. capricorniana a Não foi. falar, a vida move à volta Mas é do que gera possível. dinheiro, já sabemos. Mas é uma grande necessidade, até porque assim, E os não pais só. muitas vezes têm dinheiro e podem entrar de baixo e não estão a rentabilizar dinheiro, não é? Portanto, não é aquelas crianças que estão a gerar o fluxo financeiro, são os pais daquelas crianças é que podem parar o fluxo financeiro que poderiam ter potencial para gerar. O Pois. Estado não pensa nisso. Pronto. E calmo. Pensemos Sim. todos também um pouco nisso então. Sim, Acabamos se assim souberem de com esta alguém. mensagem também importante. Sim, É só dizer verdade. que E se vamos souberem de passar alguém o que precisa link ouvir para o este castelo. episódio. Espera, não ouvi o que, Joana? Partilhem. Se souberem de Estava a alguém que dizer. possa fazer Não eras sentido tu, ouvir era a este Joana. episódio, não há problema. Não há problema. Não há problema. É sempre a Joana. Não faz mal. Era só isto. Se souberem de alguém que precise de ouvir isto, enviem este episódio. Nós vamos partilhar as informações todas necessárias. Por isso, é isso. Podem ajudar alguém Fica a também. dica. Sim. Obrigada e um queijo. Obrigada, Beijos a Cristina. todos. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, Beijinhos. Cristina. Beijinhos.